Sentados, inclinemos nossa cabeça, nos recolhamos num tempo de oração em silêncio, peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos essa palavra e também nós renovemos nossa aliança com o chamado que Deus dirige a cada um de nós hoje, como a São José. Rezemos. Amém. Vai dizer ao meu servo, ele que construirá uma casa para o meu nome. Eu firmarei para sempre uma aliança com ele. Serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Tua casa será estável para sempre diante de mim. A casa, o filho e o pai, a serviço do que acontece dentro da casa, a família. A casa, o filho, o pai, a serviço da família. E como cantamos no Salmo, a descendência durará eternamente. Irmãs e irmãos, hoje olhando para São José e para a árvore genealógica que as leituras descrevem, na primeira leitura, no Salmo 88, nesse texto belíssimo de Paulo aos Romanos, Abraão, o pai da fé, não foi por causa da lei, mas por causa da fé de Abraão. Em virtude da fé é que alguém se torna herdeiro. A condição de herdeiro é uma graça, é um dom gratuito. A promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão. Tanto para a descendência que se apegava à lei, quanto a descendência que se apoia hoje somente na fé. Embora exista um movimento muito grande no cristianismo de hoje querendo recuperar o peso da lei, nós não estamos no tempo da primazia da lei, da norma e da regra. Não porque nós sejamos um bando de anarquistas sem regra e sem norma. Nós não precisamos da lei e não temos a primazia da lei, porque para nós que vivemos sob o regime da graça, para nós a lei é o mínimo e a graça não nos permite viver sobre o regime do mínimo, mas a graça é superabundante. Portanto, nós somos aquelas que fazemos muito mais do que aquilo que a lei pede. A lei pede o mínimo: não matarás. Eu, porém, vos digo, dê o máximo: amai aqueles que vos odeiam. O regime da graça dispensa a lei, não para viver desenfreadamente sem norma e sem regra, mas porque supera e ultrapassa a lei. Por isso está escrito: eu fiz de ti pai. E podemos dizer, com São José e Nossa Senhora, que esta palavra dirige a você, pai e mãe,
a você, esposa e esposo, porque a festa de hoje é São José, o esposo da Virgem Maria. Nós não celebramos São José dispensando Nossa Senhora, porque a festa solene de hoje alude à primazia de José como esposo, o dom de ser esposa, de ser esposo, como regime da graça. Cantamos nossa alegria hoje em ter em nosso nome, na árvore genealógica que somos, a história da família de cada uma e cada um de nós aqui. Quando eu estava à porta recebendo as pessoas, depois que sentei aqui enquanto lia e via algumas pessoas chegando no tempo limite, eu reconhecia a árvore genealógica de cada um, de cada uma. Recordava que uma comunidade de fé é uma comunidade de árvores que se entrelaçam nas raízes no subterrâneo da terra e entrelaçam os galhos nas copas que se erguem, formando a videira do Senhor. Somos, portanto, aqueles a quem o Senhor motiva a celebrar no louvor do Salmo 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vosso amor, vossa verdade. O amor é garantido para sempre. Vamos repetir? O amor é garantido para sempre. Permitam-me chamar você hoje para recordar a genealogia da sua vida e da sua história. Você está aqui hoje porque você é fruto de um processo que rendeu ao longo da história muitos decisivos, tensos, sofridos, apaixonados, encantados, mas também suados e por vezes tomados de lágrima. Você é fruto de muitos sims. Você está aqui porque alguém, ao longo de uma história longa, firmou um sim ao amor de Deus e deu à geração futura que gerou filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e os filhos que se tornaram avós, que se tornaram netos, bisnetos, tataranetos. E assim uma sucessão contínua de geração que transmite o amor que é garantido para sempre. Eu firmei uma aliança com meu servo, diz ainda o Salmo. Para sempre eu firmei uma aliança, de geração em geração garantirei esta aliança, diz o Salmo. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro salvação. Olhe hoje para a sua casa. Volte hoje para a sua casa. Ao tocar à porta da sua casa para entrar, ou apoie a mão na porta da sua casa e repita esta frase poderosa da palavra de Deus hoje. Será você que construirá uma casa para o meu nome. A casa da sua família foi, muito antes do templo de Jerusalém ser construído, nem se pensava em Israel ter um templo, mas aqui é necessário considerar que fala da casa dos nomes e sobrenomes das descendências que desencadearam em José, em Maria e dos dois em Jesus. Ao chegar na porta da sua casa hoje,
toque a porta da sua casa e diz: sim, que esta casa, Senhor, seja o lugar permanente do amor do Senhor ser garantido para as gerações que eu convivo, que eu sou e que transmito esse amor. Amém? Transmita num rito de reconhecimento da sua casa, da sua família, como lugar da manifestação da graça de Deus hoje. Eu fiz de ti um pai, uma mãe. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos. Ele faz existir os que antes não existiam. Contra toda humana esperança, ele, Abraão, mas os descendentes de Abraão, firmou na esperança e na fé uma aliança. Quantas vezes você tem vontade de desistir, de romper a esperança, de romper a fé, de romper a aliança, e você se recorda do afeto que você recebeu de seu pai, de sua mãe, de seu avô, de sua avó, e você diz: por ele, pelo afeto e pelo amor que eu recebi, eu vou dar mais um pouco de mim e sustentar esta família, esta aliança. Não é assim? É a recordação do afeto que move a gente a firmar a aliança. Não é a recordação da lei e da norma, mas a recordação do afeto. Contra toda humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Tem hora que para sustentar uma casa, um lar, uma família, é uma luta, é um combate contra toda humana esperança. Tudo parece arrastar para um lado que vai derreter tudo, e você sozinha, você sozinho, às vezes perambula por dentro da sua casa, na solidão, dizendo: eu não posso desistir, porque o Senhor firmou uma aliança, e eu sou fruto desta aliança, que não posso romper. Assim, diz ainda a carta de Paulo aos Romanos, assim será a tua posteridade. Sua atitude de fé faz com que foi creditada a justiça de Deus na sua vida. Quer dizer, a graça vai vir graças à sua atitude de fé. Essa atitude de fé que às vezes a gente quer fugir dela. O Evangelho diz isso explicitamente. José, a origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Ou José resolveria no apedrejamento de Maria, ou José resolveria abandonando Maria em segredo e assumindo para si a culpa que ele não teve. Nem na violência e nem fugindo, nem no heroísmo de assumir a culpa que ele não teve, fugindo. Enquanto dormia, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse, recordando a José: José, filho de Davi, não tenhas medo. Eu não sei como é que é a sua relação com seu pai e sua mãe. Eu, na medida que estou ficando velho, cada vez mais vai ficando mais forte esse afeto com a memória do papai e da mamãe. Se eu começo a falar, eu choro facilmente com isso.
Todos os dias na oração eu recordo dos dois, do papai e da mamãe, de tudo que eles viveram pela nossa família, todos os dias, e não são poucos os que eu recordo com lágrimas e com um sorriso de gratidão, dizendo: pai, obrigado, mãe, obrigado. Não que eles não tivessem fraquezas, limites, ambiguidades, como todo ser humano, mas o heroísmo de ter coragem de sustentar uma família de 10 filhos, nas provações e tribulações dos anos 50, 60, 70, que desencadearam nessa loucura que virou o pós-anos 80. Como é que deram conta, senão por uma força sobrenatural, daqueles dois que escutavam Deus falar-lhes em sonho, recordando o nome dos antepassados: José, filho de Davi. De vez em quando, para a gente dar conta, a gente tem que soltar as fitas da memória e voltar segurando nessas fitas, como quem desce a uma caverna onde guarda tesouros preciosos, descer para recordar nomes de antepassados que garantiram experiências extraordinárias de afetos. José está há 1000 anos depois de Davi. Ele não conheceu Davi, mas ele ouviu a vida inteira falar do pai, do patriarca Davi, que falar de Davi, alguém que viveu há 1000 anos, é falar para ele de um pai, que a gente escuta o barulho e a voz aqui dentro de casa. Não sei vocês, nas famílias de hoje que são em números menores, a gente não tem mais esse hábito, mas quantos da minha família, inclusive avós que eu não conheci, nasci depois deles, mas que escutando o papai e mamãe e a família reunida falando deles e dos nomes deles, eu guardo na minha memória a história deles e conto a história deles. E alguns brincam comigo: mas como é que da minha família, como é que você fala assim de fulano que se você nem conheceu? Conheci pelo modo da fé, não conheci com esses olhos, conheci pelo ouvido, pelo que contaram sobre a força da fé. E o conhecimento da fé vem pelo ouvido. E às vezes a gente é sustentado numa família, escutando pai, mãe, vô e vó falar de antepassados que a gente não conviveu, mas que guardaram heroísmos e que em momentos de medo, de vontade de abandonar tudo, de chutar o balde com tudo, um nome: José, filho de Davi, não tenha medo. Um nome. Você tem o nome dos seus afetos afetivos da sua família? Se não tem, providencie. Toma vergonha na cara. Zele da sua árvore genealógica. Cuide dela. Você é fruto dela. Respeite essa memória. Conte para os seus filhos essas histórias. Seus filhos, quando vierem as tribulações na vida deles lá na frente, e vierem os dramas e as dificuldades e a vontade e a decisão em abandonar, que eles também durmam e sonhem, escutando a voz de um pai e uma mãe dizendo: filha, filho, lembra do seu tio, do seu avô, da sua avó, do seu primo, do nosso parente. Lembre, não tenha medo, assuma a missão, enfrenta. Quando a vida visita a gente com surpresas que a gente não planejou, como visitou José com a surpresa da gravidez de Maria fora de hora do plano dele, é plano de Deus, mas não é plano de José. Quando a vida lhe visitar, que você tenha uma reserva de coisas guardadas na memória para serem ativadas ao menos na hora do sono e do sonho, para você dar conta de sustentar
sua missão e sua vocação na família. Amém? Guarde, zele desta memória. José, filho de Davi, não tenhas medo. Receba Maria como tua esposa. O que ela concebeu é por ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu, que queres fugir, lhe darás o nome. Você, José, vai levar esse menino no templo, apresentá-lo ao sacerdote. O sacerdote vai tomar esse menino e com 8 dias de nascido você pronunciará o nome dele diante do altar, e o nome dele que você pronunciará, Yeshua, que significa Deus salva. Esse menino que é causa de medo e de vontade de fazer você fugir, esse menino, o nome dele será pronunciado diante do altar em Jerusalém, e lá diante do altar em Jerusalém iniciará o tempo novo, os tempos messiânicos, e a intervenção de Deus virá. Vai, igreja, reage, vai, é assim. Esse menino que te faz ter vontade de fugir, este nome será pronunciado, e por teus lábios se inaugurará os tempos messiânicos, José. Tão bonito isso, tão bonito isso. Dá vontade de deitar aqui e ficar, dormir com São José assim, horas. Ela dará a luz, ela dará a luz. Que nome bonito que é para o nascimento de uma criança. Ela dará a luz. Não dará um problema, não dará conta para pagar, não dará trabalho, não dará dívida. Ela dará a luz. Vocês mulheres dão a luz. Isso é tão grandioso. Ela dará a luz. Você vai pronunciar o nome dessa luz. Quando acordou, José fez conforme o Senhor lhe havia mandado. Quando acordar amanhã do sono dessa noite, faça conforme o anjo do Senhor te manda também. Quando acordar amanhã, pronuncie docemente o nome dos seus filhos. Pronuncie o nome dos seus filhos. Pronuncie o nome da sua descendência, da sua árvore genealógica, e diga: obrigado, Senhor. Eu sou fruto deste arvoredo gigante que estende galhos numa extensão infinita do céu, e nas profundezas da terra, as entranhas, nas raízes que vão buscar a seiva da vida. Obrigado, Senhor. Acolha a sua vida como um dom e não como um peso. Acolha a sua família como nome a ser pronunciado como bênção. Amém? Amém. E não esqueça de pronunciar o seu nome também como bênção. Pronunciar o seu nome recordando a primeira vez que a sua mãe, que o seu pai, que a sua avó pegou você e pronunciou seu nome. A pronúncia do nome é uma força ancestral dos antepassados que faz mover esse agir de Deus na história e que faz a gente superar obstáculos, medos, tristezas, ameaças, leis, normas, costumes, tradições, pedradas, fugas. A pronúncia desses nomes é a forma de zelar, guardião da vida, que habita você,
que habita cada um naquela casa, naquela família sua. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e reze, pronunciando os nomes da sua família, das bênçãos que habitam a sua casa, a sua família, e peça ao Senhor para renovar em você esta aliança de bênção com a sua família. Que nenhuma família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem, do hoje em função do depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. De pé, elevando as mãos, cantando. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Estenda a sua mão aqui para a imagenzinha de São José, reze comigo. Os esposos e as esposas rezem comigo. São José, nós renovamos a consagração da nossa casa, esposa e esposo, para sustentar um lar, para gerar a vida e continuar perpetuando uma história que recebemos como bênção dos nossos antepassados e entregamos agradecidos para as gerações futuras. São José, Nossa Senhora, rogue pelos descendentes do meu nome, do nome de meus pais, e não permita que nenhuma força destrua a nossa família. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Saudai-vos, desejando a paz de Jesus, com um abraço. Saudai-vos. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero
Canta, quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Levante a mão para o céu, leve a mão bem alto para o céu e cante Dar a paz, para todas as famílias do mundo, meu Senhor, para todos os povos da terra. com muito amor. Cante essa paz para todos os descendentes de Abraão e Sara, para os seus antepassados que já partiram, que tenham essa paz na glória do céu. E professemos a fé que recebemos, dizendo com firmeza: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Cantemos ofertando nossa vida e a vida de nossas famílias neste altar, com toda alegria e gratidão.